devemos obedecer às leis de Deus, ou às leis dos homens? A resposta mais coerente e verdadeira é que nós devemos obedecer às duas leis. A divina em primeiro lugar, e depois, as leis humanas. Porém, as leis humanas só devem ser seguidas se estiverem em conformidade com as leis de Deus. Em Atos dos Apóstolos 5:29, encontramos a famosa expressão de Pedro e dos demais apóstolos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, quando a ordem humana for contrária à ordem divina, a ordem humana deve ser desobedecida. Mesmo que essa ordem venha de um papa. No contexto dos apóstolos, foi em relação à pregação do Evangelho, mas essa mesma orientação também pode ser aplicada em outras situações. Quando a verdade escrita nas Sagradas Escrituras estiver em pauta, a ordem de Deus sempre deve ser nossa prioridade. Jamais devemos trocar uma orientação divina por ideologias humanas. Portanto, as leis humanas só devem ser seguidas se estiverem em conformidade com as leis de Deus. Não se pode, pois, forçar um ser humano livre a fazer algo contra a lei de Deus, ensinada pela doutrina de Cristo e o verdadeiro magistério da Igreja Católica. Sabemos que a lei humana é uma determinação da razão em vista do bem comum, promulgada por quem tem o encargo da comunidade. Apesar da grande quantidade de leis vigentes no Brasil, não há quem saiba o número exato dessas leis. O jurista Ives Gandra Filho estimou em mais de 34.000 leis. Uma revista de circulação nacional estabeleceu o número de 181.000 normas legais. Porém, apenas os 10 mandamentos da lei de Deus são suficientes para o exercício da cidadania. O grande problema para a humanidade começa quando os governantes dos países desafiam ao Criador, estabelecendo as suas próprias leis, que são totalmente contrárias às leis de Deus. Por exemplo, em vários países foram criadas leis favoráveis ao aborto, que ferem totalmente a lei de Deus escrita no 5º mandamento, que, de forma bem clara adverte: não matarás. Portanto, as leis humanas favoráveis ao aborto não devem ser obedecidas. E aqueles que são responsáveis pela elaboração dessas leis, e as pessoas coniventes com o assassinato de crianças inocentes no ventre de suas mães, receberão o justo castigo de Deus. Disse Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, desejo falar-vos mais uma vez sobre o aborto. Este terrível crime cometido por muitos, e até legalizado em muitos países. Mesmo em nações da mais antiga tradição cristã, chegou-se a legitimar o assassinato de criancinhas, ainda no seio da mãe. Este crime é um dos principais causadores da falta de paz no mundo. Este crime é um dos principais causadores da falta de paz no mundo. Mesmo assim, esse crime é cometido diariamente em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O aborto, as inúmeras blasfêmias cometidas no carnaval e nas paradas gays, são, com certeza, os motivos principais da grande revolução sangrenta que acontecerá em nosso país, profetizada por Nossa Senhora. Outras leis também estão sendo criadas em benefício dos homossexuais e das pessoas confusas de gênero. E o pior é que estão envolvendo os nossos filhos e netos nessa aberração chamada ideologia de gênero, que vem sendo amplamente ensinada nas escolas. As leis de Deus são totalmente contra o homossexualismo. Vemos isso em várias passagens escritas na Bíblia. 1
Coríntios 6, 9 a 11, Levítico 18 e 22, Romanos 1, 21 a 27. Mesmo assim, muitos se deixam seduzir facilmente pelas armadilhas do demônio, e preferem contrariar as leis de Deus, seguindo aos seus próprios desejos. Todos são livres para escolher como querem viver, porém, não se esqueçam, para cada escolha, uma consequência. E a consequência do pecado consciente e proposital é a condenação eterna. Disse Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, com as leis de Deus, não se brinca. Está escrito: quem zomba da palavra, pagará caro por isso. Mas, aquele que obedece ao mandamento, será regiamente recompensado. Cada vez mais, nós vemos a palavra de Deus, as sagradas escrituras, sendo profanadas e escarnecidas, pelos seguidores do demônio nas paradas gays, em vários países do mundo. E, por incrível que pareça, os homossexuais têm o total apoio do Papa Francisco, que os encoraja a continuar praticando o homossexualismo, criando leis para a união civil, de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, as leis, e muitos ensinamentos de Francisco, são totalmente contra as leis de Deus. E, neste caso, é preciso obedecer antes a Deus, do que aos homens. Fiquem atentos, para não ser desenganados. Muitas leis estão sendo criadas, para lançar fora tudo aquilo que é sagrado. Estão sendo criadas leis pelo Papa Francisco, para proibir a missa tridentina. Com a conivência de Francisco, Bíblias e crucifixos estão sendo tirados das repartições públicas, e, principalmente das escolas. A consequência disso é óbvia: tiram Jesus das salas de aula, e deixam entrar o demônio, matando pessoas inocentes nos estabelecimentos de ensino, em vários lugares do mundo. Muitas leis são criadas em vários países para combater o cristianismo. Vejam, por exemplo, o caso da Nicarágua, da China, da Coreia, e tantos outros países, onde os seus governantes criam leis, que são totalmente contrárias às leis de Deus. Mas, tudo isso tem um preço, e o castigo de Deus está cada vez mais próximo. Como disse Nossa Senhora de Anguera: viveis num tempo pior do que no tempo do dilúvio. Ainda vereis horrores sobre a terra. A humanidade está às vésperas dos mais terríveis flagelos e castigos. E tudo isso, porque a humanidade prefere seguir as suas próprias leis, do que seguir as leis de Deus.